será que Shumatsu no Haren é um bom anime ecchi ou será que ele é um anime que nunca deveria nem ter existido? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do anime Shumatsu no Haren. E chega agora no ano de 2022 o anime Shumatsu no Haren. E por que eu falo que chega agora em 2022? Porque esse anime estava programado para estrear na temporada de outubro de 2021. E ele foi adiado, mais de uma vez, inclusive, dentro da própria temporada, até que resolveram lançar ele na temporada de janeiro agora de 2022. E vendo o anime, você entende porque ele foi tão adiado e fica até triste de ele não ter sido cancelado. Porque esse anime é terrível. Esse é mais um anime ecchi que, tudo bem, ele tem algumas características ecchi que são padrões, alguns clichês do gênero, e eu acho que a premissa para um anime ecchi existir é perfeita. Essa ideia de que o mundo teve um vírus e que matou quase toda a parte masculina do mundo e só sobrou alguns poucos que estavam congelados é bem interessante, porque você realmente tem uma boa desculpa para fazer o ecchi. Porque eu vi que você faz com que aquela sociedade dependa daqueles homens que sobraram para procriar de acordo com o que o anime tenta vender. A ideia é boa, mas tirando esses primeiros 10 minutos do primeiro episódio, todo o resto do anime é uma catástrofe em tudo que ele tenta fazer. Porque é o seguinte, imagina que você tem um anime sobre qualquer gênero, um filme, um anime sobre qualquer gênero, comédia, ação, aventura, não importa. Você precisa que tenha uma coisa fundamental para o seu anime funcionar. Primeiro, personagens cativantes, algo que não tem aqui. Nenhum personagem é cativante, nenhum personagem tem um carisma, nenhum personagem é interessante, você não gosta deles. Você não gosta nem dos personagens masculinos, do protagonista, dos antagonistas, e também não gosta das mulheres que são apresentadas, que são tratadas de uma forma que nem os animes ecchi que não são gostadas tratam mulheres de uma forma tão superficial como elas são tratadas aqui. Algo que incomoda bastante, principalmente porque você não consegue criar uma ligação com eles. A forma como descreveram alguns personagens até parecem robôs, até parece que são personagens que não são vivas ali e você não consegue sentir nada. Tirando um personagem ou outro que você sente mais raiva e ódio, ódio porque não foram bem escritos, não foram bem feitos. Então, o que deveria passar por eles passa completamente diferente, nenhum personagem funciona. Então, a primeira característica básica de qualquer roteiro, de qualquer coisa que seria fazer com que você se importe com os personagens que estão em tela, não acontece. Isso também seria super importante para quem está assistindo se importar com o que está acontecendo, porque se você não se importa com os personagens, a cada episódio, a cada reviravolta, a cada coisa que vai acontecendo com um personagem, você simplesmente não se importa, porque você não criou uma ligação com eles, algo que acontece aqui. E com isso chega a um outro ponto. Se você não se liga para os personagens, você acaba não ligando para uma história. História que, como eu falei, tem uma premissa super interessante, mas muito mal feita, muito mal desenvolvida, que não leva a ponto nenhum. Dessa forma, essa história que foi apresentada, junto com os personagens interessantes, acaba fazendo com que cada episódio que chegue seja mais chato, mais arrastado, mais desinteressante e que a cada momento acaba fazendo com que quem está assistindo não tenha interesse. Dessa forma, você não tem como prender o público no que está sendo mostrado ali. E Shumatsu no Haren é exatamente isso. É um anime que não consegue fazer com que você se importe com o que está acontecendo. São 11 episódios que são torturantes de se acabar, porque já que você não se importa com nada, acaba ficando chato, arrastado e desinteressante. Só voltando a uma coisa que eu esqueci de falar dos personagens, esse anime teve uma outra ideia que eu achei incrivelmente ruim, que foi ter um protagonista e nunca desenvolver bem esse protagonista. Eles colocam praticamente 3 protagonistas na série, alguns têm muitos episódios e nenhum é bem desenvolvido, nenhum é bem feito. Você não se importa com nenhum deles que está em tela. Mas e voltando. E aí, além desse anime errar na parte dos personagens, não fazer com que a história seja cativante e legal de se assistir, você ainda tem outro problema que seria: você não pode fazer com que seu gênero seja só uma temática, só um tema. Se você faz com que seu anime, seu filme, seu livro tenha só o seu mangá, HQ, não importa. Se você só vai para um lado, fica só de um lado e não trabalha vários elementos dentro do seu gênero, infelizmente o seu anime também vai ficar enjoativo por outros motivos, até pelo motivo principal que ele foi inventado, que no caso desse aqui seria o ecchi. Por exemplo, você vê um anime de comédia, se o anime inteiro é só comédia, uma piada atrás da outra, sem parar, sem respiro, sem desenvolver os personagens, sem parar um tempo para mostrar quem é quem dentro daquela obra, o que vai acontecer? Você vai ficar enjoado. Mesmo que as piadas continuem boas, são tantas piadas, são tanto humor o tempo inteiro, que isso vai acabar te enjoando. Vai perder o impacto com você e você vai perder a vontade de ver isso. É só ver o anime como aquele Kaguya-sama, o Love's War, que é um anime de comédia que ele funciona muito bem exatamente porque ele consegue fazer uma boa distribuição de na hora que vai ser a comédia, na hora que vai desenvolver o personagem.
Você também tem animes de ação. Animes de ação, se eles são ação o tempo inteiro, uma hora, as lutas vão começar a perder o impacto. E por melhor que sejam as lutas, você já viu tanta luta que você vai ficar enjoado. Então, animes de ação também tem que trabalhar bem os seus personagens. Dá um respiro. Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, que são os mais recentes de ação e que fazem muito sucesso, apesar de terem muita ação, eles sabem respirar. E aqui, nesse anime, o Shumatsu no Haren, ele é um anime que não sabe respirar. Até os animes de ecchi sabem respirar, se parar pra reparar. High School of the Dead, High School DxD, Sora no Toshimono, entre muitos outros animes ecchi que tem, você consegue ver que eles primeiro param e tentam, em alguns momentos, apesar de toda hora ter uma desculpa para ter uma sexualização das mulheres, ter uma desculpa para fazer essa parte do harém, essa parte das mulheres se apaixonarem pelo cara e usar o ecchi em cima delas, apesar de ter isso, eles desenvolvem a história minimamente enquanto mostra esses echis o tempo inteiro. Como o Sora no Toshimono, que usa a comédia e o ecchi, o High School of the Dead, que usa toda a premissa de zumbis até chegar e no meio disso coloca o ecchi. O High School DxD também usa outra parte dos demônios e tem o ecchi. E por aí tem vários outros animes que eu poderia falar isso. E em Shumatsu no Haren, parece que existem vários echis e pequenas fragrâncias da história no meio disso. Então até o ecchi, que poderia ser algo interessante, que tinha uma desculpa para ser usado ali, nem isso funciona, porque eles usam tanto de uma forma tão ruim que até isso fica enjoativo. E sem contar que a animação é genérica em vários momentos, tecnicamente ela é bem abaixo do que uma animação poderia entregar, trilha sonora genérica e fraca, fazendo com que esse anime tenha pontos ruins e pontos terríveis, com nenhum ponto nem médio. É um anime terrível que não deveria ter existido. Concluindo, a melhor coisa que poderia ter acontecido com Shumatsu no Haren seria se ele fosse um anime que, em vez de ser adiado, ele fosse cancelado para sempre e todo mundo ficar só pensando, o que seria daquele anime que foi cancelado? Isso seria bem melhor do que ele realmente sair, porque ele saiu, ele é uma catástrofe em tudo que tenta fazer, em direção, em roteiro, em animação, em personagens, em história. Tudo é um fracasso. Esse já não é meu gênero preferido, já não é o gênero que eu assisto tudo. Mas esse aqui consegue ser um dos piores ecchis que eu já vi. E por isso que eu fecho Shumatsu no Haren com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Shumatsu no Haren? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.